Olá, eu sou o Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos. Nessa debandada de meliantes togados do Sindicato do Crime, surge nas mídias sociais a notícia de que o maior ladrão da história do Brasil está pensando em indicar o Felipe Santos Silva, que também atende pelo nome de Erika Hilton, para preencher o lugar do Lulu Boca de Viludo. Com isso, devem acabar as inúmeras disputas lacradoras. Afinal, o sujeito é tudo ao mesmo tempo. É homem, mulher, é preto, é branco, é moreno, é louro. É um combo. Hoje, 24 de outubro de 2025, é o Dia das Nações Unidas, o Dia Internacional do Bucho, o Dia Mundial de Combate à Poliomielite, o Dia Mundial da Informação para o Desenvolvimento, além do aniversário de Goiânia. A capital goiana completa 92 anos. E o aniversário de Manaus, a capital amazonense, completa 356 anos. Os indicadores financeiros mostram recuo do dólar e do euro, avanço da Bolsa de Valores e do Bitcoin, IPCA e Selic na mesma e baixa do grama do ouro. Esta edição de sexta-feira abre com uma informação explosiva enviada pelo jornalista Joaquim Ribeiro, que diz que ontem os Estados Unidos efetuaram a prisão de 2 irmãos gêmeos de cidadania norte-americana responsáveis por inserir o documento falso de Felipe Martins no sistema migratório norte-americano. Eles declararam ao FBI que um brasileiro residente aqui nos Estados Unidos está envolvido no processo. Você deve ter ouvido que o satânico psicopata golpista sancionado pela lei global Magnitsky enviou carta rogatória aos Estados Unidos para tentar ferrar o blogueiro Paulo Figueiredo. A jornalista alemã Vicky Richter deu uma olhada mais profunda nesse caso e fez o seguinte comentário que eu resumo para você. O tirano que veio implorar, o psicopata corre para Washington pedindo ajuda ao país que o sancionou. Realmente não dá para inventar uma coisa dessas. O satânico psicopata golpista, recentemente sancionado pela lei Magnitsky por corrupção e abuso de poder, agora se arrasta na direção do país que o puniu. Nada mais, nada menos do que por meio de uma carta rogatória, implorando ao Departamento de Justiça norte-americano para intimar o blogueiro Paulo Figueiredo, residente legal dos Estados Unidos há mais de uma década. A ironia poderia iluminar toda a atmosfera. Aqui se tem o auto-intitulado defensor da democracia do Brasil, o mesmo sujeito que censura a imprensa, prende opositores políticos e silencia vozes discordantes, batendo na porta da América, implorando cooperação da nação que o rotulou oficialmente de violador dos direitos humanos. Não é diplomacia, é desespero. O satânico psicopata golpista construiu a reputação dele fingindo combater a desinformação, entre aspas, o que, no universo dele, significa simplesmente qualquer opinião que me questione. Ele transformou o judiciário brasileiro numa arma política pessoal, uma ferramenta que silencia críticos e aterroriza jornalistas. Mas agora, com os muros se fechando sobre ele e com os abusos dele sendo expostos mundialmente, ele subitamente se torna um admirador do sistema legal dos Estados Unidos. O sujeito que dá sermões aos brasileiros sobre democracia agora está rastejando diante do país que o chamou de tirano. O sujeito que afirma defender a soberania
está apelando a tribunais estrangeiros para ajudá-lo a amordaçar um blogueiro. Se hipocrisia fosse uma moeda, o satânico psicopata golpista poderia pagar sozinho a dívida externa brasileira. Mas aqui está a grande jogada. O mundo está de olho. A máscara caiu. O chamado defensor da democracia se revelou pelo que ele é verdadeiramente: um burocrata embriagado pelo poder, se agarrando à legitimidade, implorando a ajuda da mesma democracia que ele desprezou. Um tirano exposto, uma nação envergonhada e um judiciário reduzido a uma farsa. Bem-vindo à comédia internacional do satânico psicopata, o verdadeiro golpista que deveria estar preso e internado na ala de criminosos de um manicômio judiciário. O homem que não consegue parar de se contradizer. Os meliantes ervoafetivos que integram o Sindicato do Crime Organizado não ignoram apenas os preceitos da Constituição. Eles também jamais abriram um dicionário. Como não sabem o que significa a palavra nepotismo, já formaram maioria para manter a nomeação de parentes para cargos políticos. A Pocilga já chegou ao placar de 6-1 para manter o entendimento de que a nomeação de parentes para cargos de natureza política não configura nepotismo. Apesar do placar, o radioteatro foi interrompido e só será retomado na próxima quarta-feira, dia 29. Como você sabe, o CL News raramente dá destaque a declarações, imagens ou mesmo atitudes tomadas pelo maior ladrão da história do Brasil. E por uma razão muito simples. Não se dá publicidade à conversa de bêbado, nem se divulga atitudes inconsequentes só para manter o nome desses criminosos em destaque. Às vezes, no entanto, é preciso fazer um registro da canalice e da perversidade sem filtro desse fraudador da eleição de 22, porque, mesmo quando se sabe que ele é um mentiroso serial, um mentiroso contumaz, repetitivo, o que é disseminado é tão grave que não pode passar em branco ou passar batido. Por exemplo, nessa nota que está aí ao meu lado e que eu não vou ler para você de propósito por causa da enorme quantidade de mentiras por centímetro quadrado, e para não dar ibope a esse vigarista, chama atenção o final do texto, um repugnante exemplo de desfaçatez, onde ele diz que pretende continuar firme no enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado. Mentira, mentira deslavada. Essa quadrilha petralha enraizada nos 3 podres poderes e que fraudou descaradamente a eleição presidencial de 22, está mais do que intimamente vinculada aos grupos narcoterroristas que se instalaram no Fazendão, com diversas ramificações corruptas, desde lavagem de dinheiro em postos de gasolina até, segundo se informa, ocupação de altos postos da elite judiciária na Praça dos 3 Podres Poderes, hoje transformada em Sindicato do Crime Organizado. O próprio batedor de carteira, autor dessa lorota aí ao lado, que já visitou uma favela para tirar foto ao lado de traficantes com o bonezinho CPX de Cupincha, se recusou a aceitar o posicionamento de Donald Trump no sentido de declarar o PCC e o CV organizações terroristas. E agora vem com essa conversa mole. Me poupe. Para tudo tem limite, né? Você sabia que pode acessar o CL News e o segmento de orações sem precisar de qualquer plataforma de mídia social? Está no ar o novo site clnewsoficial.com. Acesse o clnewsoficial.com, guarde o site nos favoritos do seu navegador, espalhe essa boa notícia e não se esqueça de enviar a sua colaboração. A sua ajuda é fundamental para a continuação e a sobrevivência desse projeto jornalístico.
iniciado há 5 anos. Qualquer valor ditado pela generosidade do seu coração e ajustado pela realidade do seu bolso será sempre muito bem aceito. Desde já, muito obrigada. Na Gazeta Brasil, a informação de que o INSS convocou cerca de 4 milhões de aposentados, pensionistas e demais beneficiários para realizarem a prova de vida. Esses segurados têm um prazo de 30 dias a partir da data do aviso para cumprir o procedimento e evitar o bloqueio do pagamento mensal. A maioria dos beneficiários, cerca de 80% do total, já teve a prova de vida anual realizada automaticamente, por meio do cruzamento de dados oficiais do desgoverno Petralha de ocupação. No entanto, em alguns casos, o INSS não consegue confirmar a situação do segurado, exigindo a ação pessoal do convocado. O aviso da necessidade de realizar a prova de vida foi enviado diretamente pelo extrato do banco responsável pelo pagamento do benefício. Para os 4 milhões de convocados, a prova de vida pode ser realizada das seguintes formas: pelo celular ou computador, acessando o site ou aplicativo Meu INSS, pelo banco, que é possível realizar o procedimento online diretamente pelo aplicativo ou pelo site. Caso contrário, o beneficiário deve comparecer presencialmente à agência bancária em que recebe o benefício. A outra opção é a presencial, ou seja, ir à agência bancária responsável pelo pagamento e apresentar um documento oficial com foto. A Gazeta Brasil informa que o procedimento é obrigatório para todos os benefícios ativos de longa duração, como aposentadorias, pensões e auxílio-doença com mais de 1 ano, com a desculpa de que isso é essencial para prevenir fraudes e garantir que os pagamentos sejam feitos corretamente. Você sabe, só quem pode roubar o INSS são os membros da quadrilha Petralha. Os de fora não podem. O secretário da Guerra, Pete Hegseth, publicou uma postagem hoje na plataforma X que, durante a noite, por ordem do presidente Donald Trump, o Departamento da Guerra realizou um ataque letal contra uma embarcação operada pelo Tren de Aragua, uma organização designada como terrorista que traficava narcóticos no Mar do Caribe. O barco era conhecido da inteligência norte-americana por estar envolvido em contrabando de narcóticos ilícitos, estava transitando ao longo de uma rota conhecida de narcotráfico e transportava narcóticos. 6 narcoterroristas do sexo masculino estavam a bordo da embarcação durante o ataque realizado em águas internacionais, sendo este o primeiro ataque noturno. Todos os 6 terroristas foram mortos e ninguém nas forças norte-americanas foi ferido nesse ataque. O secretário da Guerra encerra o texto com uma advertência. Se você é um narcoterrorista que contrabandeia drogas em nosso hemisfério, vamos tratar você como tratamos a Al-Qaeda. Dia ou noite, vamos mapear sua rede, rastrear sua gente, caçar você e matar você. Num rápido resumo de outros acontecimentos internacionais, a revista Oeste informa que, em decisão inédita, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou hoje a imposição de sanções contra o ex-guerrilheiro e presidente da Colômbia, o cocainômano Gustavo Francisco Petro Urrego, com base em medidas de combate ao narcotráfico. A decisão inclui também a aplicação de restrições a pessoas próximas de Petro, como a mulher e o filho mais velho dele, além de um aliado político de longa data. O secretário do Tesouro norte-americano Scott Bessent declarou que, desde que o presidente Gustavo Petro assumiu o poder, a produção de cocaína na Colômbia disparou para o maior nível em décadas, inundando os Estados Unidos e envenenando norte-americanos. Bessent acrescentou que Gustavo Petro permitiu a expansão dos cartéis de drogas e se recusou a interromper essa atividade. Um técnico da NBA foi preso em um esquema de apostas em partidas e jogo ilegal de pôquer que envolve 31 pessoas aqui nos Estados Unidos.
o treinador integrante do Hall da Fama, e Terry Rozier, jogador do Miami Heat, foram detidos ontem. Informações sobre LeBron James foram usadas por apostadores. O reptiliano rei Charles, que entregou a Grã-Bretanha ao islamismo, e o Papa Leão XIV rezaram juntos na Capela Sistina do Vaticano em uma cerimônia inédita em 500 anos. O monarca traidor da coroa britânica e o pontífice realizaram a primeira oração conjunta desde que o rei Henrique VIII se separou de Roma no ano de 1534. Um ataque cibernético à Jaguar Land Rover gerou prejuízo bilionário no Reino Unido. O ataque, que paralisou as operações da Jaguar Land Rover por cerca de um mês, é considerado o mais oneroso já registrado no país, com um impacto estimado em 1 bilhão e 900 milhões de libras, ou cerca de 2 bilhões e 500 milhões de dólares. Giorgia Meloni completou 3 anos de governo com popularidade em alta dentro e fora da Itália. As pesquisas recentes apontam que a aprovação dela deu um salto desde 2022, sendo que o mesmo sucesso foi observado com a gestão conservadora dela e do partido a que ela pertence, o Irmãos da Itália. Atualmente, a aprovação da administração de Giorgia Meloni fica na média de 47%, um número significativo em um momento de fortes incertezas e de queda de confiança dos europeus nas autoridades de maneira geral. O presidente norte-americano Donald Trump diz que Israel perderá todo o apoio dos Estados Unidos se anexar a Cisjordânia. Trump também afirmou que Benjamin Netanyahu teria continuado com a guerra por anos. Panamá e Estados Unidos estão fazendo treinamento conjunto em meio a tensões com a Venezuela. A polícia panamenha e militares norte-americanos participam de exercícios com técnicas de sobrevivência, manobras táticas e rastreamento em terrenos de selva. A Sandra Sarai conta que o Pentágono enviou o porta-aviões USS Gerald R. Ford para a América Latina. A ordem do secretário da Guerra, Pete Hegseth, reforça as tropas e aeronaves na região com a maior embarcação de guerra do mundo, com uma tripulação de mais ou menos 4.500 militares, capaz de transportar mais de 75 aeronaves, abastecida por 2 reatores de energia nuclear que permitem o porta-aviões navegar durante anos sem parar. Neste dia 24 de outubro, em 1857, eram criadas as escolas de aprendizes marinheiros de Santa Catarina e de Pernambuco. Em 1901, a professora e aventureira norte-americana Annie Edson Taylor se tornava a primeira pessoa a atravessar as cataratas do Niágara dentro de um barril. Em 1926, a última apresentação de Harry Houdini, um famoso escapologista e ilusionista, ocorrida no Garrick Theatre, em Detroit. Em 1929, numa quinta-feira negra na Bolsa de Valores de Nova York, ocorria o crash que desencadeou a mais devastadora crise econômica da história norte-americana. Em 1930, o presidente Washington Luiz era deposto num golpe de Estado que encerrava a Primeira República e Getúlio Vargas era conduzido ao poder. Em 1949, era lançada a pedra fundamental da sede da ONU, a Organização das Nações Unidas, em Nova York. Em 1970, o chileno Salvador Allende, eleito no mês anterior, era confirmado como presidente pelo Congresso, se tornando o primeiro chefe de Estado marxista democraticamente eleito do mundo. E, em 2008, a Sexta-feira Negra marcava o início da crise do crédito, a maior crise econômica mundial desde a Grande Depressão de 1929. Semana praticamente encerrada e esta edição do CL News está quase terminando, mas eu aproveito aqui para agradecer a você dessa grande família que me recebe na sua casa, que prestigia esse meu NetJornal, que me envia mensagens
E dizer mais uma vez que eu leio todas as mensagens, embora eu nem sempre consiga responder uma por uma. Mas eu peço que você continue escrevendo e que acesse e guarde o meu site clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador. Por favor, fale sobre o site com todos os que você conhece para que esse netjornal objetivo, isento, sem manipulação, mas com aquele toque de humor, também possa chegar até eles. Se você puder enviar uma ajudinha de qualquer valor, acredite, ela será muito, muito bem aceita. Aqui vai um forte abraço para o Leopoldino Luiz Soares Neto, lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Vilmar Gomes, Márcia Rosemara, Nora Fernandes, Ki Caval, Jack Harper, Alberto Zapia, Noel São José, lá de Vitória da Conquista, no estado da Bahia, Fábio Amorelli Vieira, Miguel 100.001 e também para o Sérgio Enes. E mais uma coisinha. Se segure, porque vem aí uma foto que vai deixar você nervoso. Numa única foto, 50 anos de atraso. Nem o Egito teve tanta praga. Até a semana que vem.